Olá pessoal, meu nome é Luciana e venho aqui hoje com mais uma dica de pintura. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a produção de tons escuros, como o gris de pane e o índigo. Bem, eu aconselho a vocês a ter sempre em mãos uma cartelinha de cores com as cores que você já comprou. Por exemplo, essa aqui é uma cartelinha de cores da Van Gogh. Então, quando a gente observa essa cartela de cores, a gente tem aqui o azul fitalo, o azul da Prússia e o índigo. Então, o índigo é o nosso objetivo de hoje, que é um tom de azul com um pouco de preto, tá? E o outro objetivo é o gris de pane. Como produzir o gris de pane? Aqui a gente tem, na cartelinha da Van Gogh, o gris de pane, tá? Que nada mais é que um tom de cinza azulado. Por que essas duas cores são importantes, o índigo e o gris de pane? Para produzir o preto nas aquarelas, a gente utiliza essas duas cores. Então, eu, por exemplo, não utilizo o preto diretamente. Eu produzo o meu preto, porque o preto é uma cor muito forte. Geralmente, quando a gente coloca um pouco de preto numa pintura ou numa aquarela, toda a atenção dessa pintura é roubada para aquele local que você colocou o preto. Então, para você fazer uma pintura onde alguns pontos são escuros, se você colocar preto, toda a sua atenção vai ficar na área escura. E o seu objetivo é que a pessoa, que o observador, né, que a pessoa que vá no museu ou vá olhar uma pintura, ela consiga admirar a pintura por completo e não apenas em um determinado ponto. Então é importante a gente suavizar esse preto. A gente pode colocar também, ao final da produção, né, depois que você produz o preto, você pode passar uma camada fina, bem suave, pouco pigmentada, para acrescentar a esse preto um tom quente ou um tom frio. Então essas duas jabuticabas da frente, nelas foram acrescentados um tom quente e a do fundo um tom mais frio. Essa técnica, onde ao final você coloca uma aguada, né, com um pouco de pigmento por cima da cor, é chamada veladura. Então a gente pode alterar esse tom de preto indo para um tom mais quente ou mais frio, de acordo com o que você deseja. Então vamos iniciar com o índigo, que é um tom de azul com um pouquinho de preto. Para isso eu vou precisar escolher, por exemplo, no estojo da Pentel vem dois tons de azul, o cobalto e o azul da Prússia. Eu vou fazer inicialmente com o cobalto, porque ele se parece muito com o azul primário, o azul cerúleo, tá? A tonalidade final dele fica muito parecida com o azul cerúleo. Então sempre coloque a cor que você deseja primeiro e em seguida você coloca o preto num dos cantos. Tem um papel para teste em mãos, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho do preto da Pentel num dos cantos. Então eu coloquei azul cobalto e preto. E vamos testar. Então eu vou misturar aqui com o pincel redondo e fazer nossos testes. Então começo aqui com o azul, diluindo ele um pouco. E vou puxar um pouquinho do preto, até chegar no índigo. O índigo, ele escurece bastante, tá? Ele não fica um azul claro, não. Ele tem que ficar bem escuro. Vamos ver com esse azul cobalto se eu consigo chegar na tonalidade do índigo. Vou colocar um pouquinho mais de água. E vou fazer o teste. Então aqui eu tenho um papelzinho para teste, onde eu coloquei azul cobalto mais o preto e vou testar. Olha, ainda ficou muito azul, tá? Eu quero um índigo bem escuro, que é um azul bem escuro. Então eu vou acrescentar um pouco mais de preto à minha mistura. Vou colocar aqui no canto, tá? Para depois ir puxando. Aí eu vou controlando a quantidade de preto que eu desejo. Vou fazer aqui no cantinho, vou ver se eu consegui atingir a tonalidade que eu desejo. Já fechou bastante. Vou testar.
aqui do lado. Bem, tá bem próximo do índigo. Vou aumentar um pouco a luz aqui para vocês poderem perceber, tá? Eu vou diluir essa tinta para ficar mais visível. Vou diluir mais, remover um pouco, para vocês poderem observar a tonalidade. Ok? Agora eu vou fazer com outro azul, com o azul da Prússia, que é um azul mais forte que o cobalto, então é mais intenso. E depois a gente vai comparar na cartela qual a tonalidade ficou mais próximo do índigo, tá? Eu já vou colocar aqui um pouquinho do preto do lado pra gente misturar. Então eu tô colocando azul da Prússia mais o preto. Eu vou misturar. Chegou muito mais perto do índigo agora, bem perto mesmo. Consegue ver no fundo a cor? Então agora a gente atingiu a tonalidade do índigo. Vou colocar aqui do lado, bem escuro, tá vendo? Vou diluir para ficar melhor de se visualizar. Então aqui nós temos o nosso índigo, produzido com azul da Prússia e o preto, certo? O próximo passo é produzir o gris de panho. O gris é um cinza meio azulado, então primeiro eu vou fazer o cinza escuro com branco e com preto, e depois eu vou acrescentar o azul. Então eu vou colocar aqui do lado o preto, mais preto que branco. E agora eu vou colocar o branco aqui do lado. Bem pouco do branco, misturo o preto com o branco. Já adquiri a tonalidade do cinza. Essas cores são muito escuras, fica difícil ver no vídeo. Só fazendo o teste mesmo em casa, tá? Fazendo esse passo a passo. Então já adquiri um cinza bem escuro. Agora eu vou colocar um pouquinho do azul. Nesse caso eu vou colocar o azul mais claro, que é o cobalto, tá? Vou acrescentar aqui também do lado e ir puxando aos poucos. Como eu quero um gris azulado, eu vou puxar aos poucos o azul e ir fazendo o teste. Então agora a gente vai pro gris de panho, que é aqui embaixo. Ainda tá muito preto, eu vou colocar um pouquinho mais de azul. Agora eu já cheguei numa tonalidade um pouco mais azulada. Então aqui tá o papelzinho para teste, onde eu coloquei o azul cobalto, o preto e o branco. E vou diluir pra gente ver como ficou esse gris de panho. Ok? Poderia colocar mais azul? Poderia. Então, com essas duas cores, o índigo mais o gris de panho, eu consigo fazer o meu preto, misturando as duas. Então, esse aqui foi o nosso teste com o índigo e o gris de panho. Então, se você tem no seu godê cores escuras, à medida que você faz a diluição delas, você vai percebendo até onde ela pode chegar, até que tonalidade ela consegue chegar. Então, sempre que você fizer, por exemplo, aqui o gris de panho, ele é escuro, começa escuro, mas ele pode chegar num cinza bem claro. Assim como o índigo. O índigo começa bem escuro e à medida que vai diluindo ele pode chegar num tom bem claro. Então o seu índigo e o seu gris de panho pode ser mais azulado, pode ser menos azulado, depende da marca da tinta. Algumas tintas têm o índigo mais azulado, outras tintas têm menos azulado, algumas tintas têm o gris de panho mais azulado, eu prefiro ele mais cinza, sabe? Então assim, vai do gosto de cada um. Então, no mais, eu vou ficando por aqui.
Faça seus testes com as suas tintas. Se possível, obtenha na internet uma cartelinha de cores. É bom ter uma cartelinha de cores, mesmo que não seja da sua marca, para você ir testando suas tintas e comparando para ver se você conseguiu chegar nas tonalidades que você deseja. Quando você for utilizar um preto na aquarela, seja numa cor de fundo, no olho de um pássaro ou numa fruta, seja da forma que você for utilizar, procure não usar o preto diretamente. Faça o seu preto ou com um tom mais quente ou mais frio. Aí é só você fazer uma aguada depois de seco. Você espera a pintura secar uma semana e depois você faz a veladura, que é uma camada bem ralinha de tinta. Aqui eu fiz um tom mais arroxeado e atrás eu fiz um tom mais azulado. Entendeu? Aí eu consegui duas tonalidades de preto, uma mais quente e outra mais fria. No mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos. Se inscreva no canal. Muito obrigada.